Fala, meus queridos alunos, mais uma vez com vocês aqui, professor André Luiz, trazendo umas informações na área da filosofia. E nós temos um tema hoje muito interessante, mas antes de começar o nosso tema, eu te convido a participar aqui das nossas grandes redes sociais. A plataforma Gonçalves Dias tem o Instagram, nós temos também o YouTube e nós temos a plataforma com as aulas. Então faça o seguinte, faça uma busca, faça o seu trabalho, é interessante ir no Instagram, tá? Plataforma Gonçalves Dias, isso. Vai lá, faz uma visita, segue a gente, dá uma olhadinha nas aulas, no conteúdo, nas iscas que nós temos lá sobre dicas de conteúdos, exercícios, tem material escrito, tem material em vídeo, tem material em áudio, tem muita coisa interessante, então eu te convido a vir conosco, te arruma aí na cadeira, pega teu material e vamos começar o nosso tema, que o nosso tema hoje é de introdução à própria filosofia. Nós temos a filosofia como um alvo sempre, né, de elementos que são muito conhecidos em livros. Por exemplo, todo mundo que fala filosofia, o pessoal lembra logo de quê? Sócrates, Platão, Aristóteles, a filosofia famosa, filosofia na Grécia, na Hélade. Aí tu vai pegar logo essa dica aqui para ti, que eu vou colocar. Você que é do terceiro ano, você que é terceironista, não pode vacilar com isso. A filosofia, tá, na Grécia, e aí eu pego aqui, sempre coloco o termo que é importante, é da Hélade, por isso que os povos são helenos, ok? Geralmente é importante você perceber isso, porque lá no final da filosofia na Grécia, você vai ter o helenismo, ok? Então aqui a Hélade, ou a Grécia, ela é muito conhecida a partir deste legado, que é o legado filosófico, mas vamos aqui centralizar uma coisa, não é a Hélade inteira, Atenas, né? Então principalmente, vamos colocar aqui, olha, a cidade de Atenas, principalmente Atenas. Fica aqui uma grande dica também para os nossos queridos amigos e colegas aí que estão nos acompanhando sempre nas nossas aulas. Agora veja só, não é que nas outras não tem, mas eu estou falando principalmente, eu não estou colocando que nas outras não tem, certo? Não diga, não leia e não faça coisas que eu não mandei, ou que eu não disse, ou que eu não escrevi, tá? Então veja só, obviamente nós temos em Esparta alguns escritos, temos sim. Nós temos em Acádia, também temos. Agora, você vai sempre perceber que por uma questão, vamos lá, fazer sucesso lá. Olha só, quem faz sucesso muito nesse legado é a cidade de Atenas. Aí nós temos Sócrates de Atenas, Platão de Atenas e Aristóteles, que não é ateniense, mas vem morar na cidade, ok? Então a filosofia na Grécia, ela tem seu espaço geográfico privilegiado, vamos falar assim? Olha a inspiração chegando na aula. Espaço privilegiado, essa palavra é a mais feliz. Então existe um espaço territorial dentro da Hélade que é privilegiado. Esse espaço territorial privilegiado é a cidade de Atenas. Aí nós vamos ter os grandes filósofos de Atenas, famosos filósofos, certo? A filosofia em Atenas. Nós temos os filósofos de Atenas, ok? Alguns são filósofos mesmo de Atenas, outros estão em Atenas, tá? Por exemplo, aí Aristóteles não nasceu na Hélade, ele não nasceu na Grécia, não nasceu em Atenas, ele é de Estagira, mas ele vai para lá. Então, os filósofos de Atenas, nós temos aqueles dois que vocês conhecem muito bem, que a galera aqui no estúdio gosta muito de falar das frases de Sócrates, só sei que nada sei, que são frases atribuídas a ele por Platão. Nós temos, por falar em Platão, o nosso grande amigo Aristóteles, nosso querido amigo Platão. Eles dois juntos, eles perfazem, eles vão construir o famoso período socrático da filosofia na Grécia. Então, olha aqui, fica essa dica para você. Você que faz o terceiro ano, pegue para você aqui, ó. Você terceiro anista, aqui nós temos o período socrático. Viu, meus amores? Então, vejam só. Quando você tem ali a terminologia período socrático, aí nós temos esses dois autores, Sócrates e Platão. Bate-me Robin, né? Dupla imperdível. Vocês sabem que Platão aqui escreve sobre Sócrates, né? Os escritos, né? Sócrates pertence mais àquela tradição oral. Os escritos que são feitos em grande parte, tá, de Platão se referem a Sócrates, tá bom? Algumas obras de Platão não tem Sócrates nela, são raras as obras, mas algumas não. Mas a maior parte das obras de Platão, Sócrates está presente, ok?
Platão, nosso querido amigo Aristóteles, né? Platão é um apelido, viu, gente? Platão é apenas uma terminologia que é utilizada a ele desde a sua, né, lá da sua adolescência para a juventude. O nome verdadeiro dele é Aristóteles. Ele é filho de Ariston, tá? Da tendência até a realeza, né? Ariston, e a mãe Perictione, que é neta de Solon, nada mais, nada menos. Então, Platão é uma pessoa muito influente, muito importante em Atenas. Sócrates, né, é o pai aí dele, tá? Sofrônisco, artesão. Fenáreta, a mãe dele, a famosa parteira da Maêutica, lembra? Maêuticos, parir. Então, nós temos aqui pessoas importantes como filósofos, como pensadores que perfazem o período socrático. O que esse período socrático ele aborda, professor? Olha, vamos lá. Qual é o objeto? Vamos salvar aqui o objeto, tá, de estudo do período socrático. A gente vai chamar de antropologia filosófica. Olha aqui, é o ser humano, ok? E este ser humano em suas virtudes, ó. O ser humano delegado às suas virtudes. Vocês vão ver que é um tema muito comum entre os socráticos, ok? Perfeito? Então, nós temos aqui o primeiro período socrático aqui em Atenas, tá? A filosofia na Grécia. Professor, por que o senhor não está colocando os pré-socráticos? É porque os pré-socráticos eles não estão na Hélade, certo? Então, aqui eu não estou dividindo a filosofia, estou falando da filosofia na Grécia. Tales nasce na cidade de Mileto. Mileto não fica na Grécia. Pitágoras é da cidade de Samos. Samos não fica na Hélade. Entende? Então aqui nós estamos falando da filosofia na Grécia. E abordando os autores que de lá você já vai conhecer. E sensivelmente, vocês sabem que a filosofia ela é melhor propagada a partir desses pensadores. Tá? Muitos até pensam erradamente que o primeiro filósofo é Sócrates. Mas esquece que antes de Sócrates e antes da filosofia, mesmo na Grécia, ela existia lá no Oriente Médio, das colônias gregas da Ásia Menor. Mas não é na Hélade. Pertence às colônias gregas, mas não é na Grécia. Ok? Nosso tema é a filosofia na Hélade, na Grécia. Perfeito? E aí nós vamos ter um outro autor, mas já é do período sistemático. Mas a gente já vai colocar assim, ó, um filósofo em Atenas. Ele não é de Atenas, ó, ele está em Atenas. Ok? Este filósofo em Atenas, muito conhecido, muito importante, é o que vocês conhecem glamorosamente como Aristóteles. Certo? Nosso querido amigo Aristóteles. Aristóteles é um filósofo em Atenas, por quê? Porque ele, na verdade, ele nasce na Macedônia. Ele é de Estagira, ele pertence à cidade, ó, de Estagira, na Macedônia. Ok? O pai de Aristóteles é médico de Filipe II, o pai de Alexandre. Tá? Alexandre o Grande, famoso. O próprio Aristóteles, né, foi professor de Alexandre. Então, existe uma ligação muito forte de Aristóteles com a Macedônia, com a sua cidade natal. O pai dele, Nicômaco, a mãe dele, Faestes, certo? São muito conhecidos e de família muito boa, muito nobre, muito rica, com muito dinheiro. Então, a galera aqui é boa, viu? O patinho feio aqui da história, literalmente, é Sócrates, né? Que não tem assim tantas posses. Mas Aristóteles vai estudar na Academia de Platão, em Atenas, né? Sai da cidade de Estagira muito novo e vai morar em Atenas, estudar na academia, e lá é convidado para ser professor de retórica pelo próprio Aristóteles, pelo próprio Platão. Ok? E ali ele começa a carreira dele e constitui assim o famoso período sistemático da filosofia. Ah, professor, quer dizer que Aristóteles ele não está no período... Não, ele não está no período socrático. Você vai ver que o objeto dele é diferente. Aqui nós temos o famoso período, tá, sistemático. Você que vai fazer o vestibular, você que está aí no caminho para o vestibular, nesta corrida para o vestibular, cuidado com esta informação. Aristóteles pertence ao período sistemático. Então, se o filho pegar uma questão que tiver escrito período sistemático da filosofia na Grécia, aí você já sabe que é a filosofia aristotélica, tá? Período socrático não, já tem aqueles dois ali, tá? Bem diferenciados. Este período sistemático, professor, qual é o objeto dele?
nós temos um objeto muito importante no período sistemático. Que objeto é esse? Nós temos a lógica, a linguagem, a physis, que é a natureza, e a metaphysis, tá? Mas nós vamos colocar principalmente aqui, ó, a organização da linguagem, do conhecimento e da ciência em geral. Então, organização da linguagem. Esta organização da linguagem, ela vai ser direcionada, tá, necessariamente à ciência, certo? E à filosofia, correto? E é isso que a gente chama de lógica clássica, principalmente. Então, aqui nós temos a famosa lógica clássica. Então, fica essa dica para você. Você que aí vai fazer a prova do vestibular. A lógica clássica aristotélica, não é à toa que o nome do livro é Organon. Organon, organização, hein? Certo? Um paralelo aí. Organização da linguagem. De que, professor? A linguagem da ciência, a linguagem da filosofia, através das regras da lógica clássica, os princípios da lógica clássica, os conceitos da lógica clássica. Lá, quando está assistindo futebol, a regra é clara, a regra, né? Ela está estipulada para o jogo e precisa ser obedecida. Aristóteles vai estabelecer essas leis, olha só, dica importante. Você que vai acompanhar, vai fazer o vestibular, nós temos as leis, certo? As regras, ok? Que vão fazer parte desta linguagem do conhecimento. Nós temos as recomendações, certo? Que estão escritas aí e que fazem parte de todo esse processo do conhecimento, que constitui todo o conhecimento colocado pelo período sistemático aristotélico, correto? Então isso aqui é importante que a gente tenha. E aí, nós temos o primeiro período, o período socrático, o segundo período sistemático, Aristóteles trazendo para a gente aqui um objeto diferente aqui do que nós temos dos considerados, né, socráticos. Eles estudam mais o ser humano e as virtudes. Aristóteles já é um cara mais da ciência, né? Aristóteles já está ali um pouco mais preocupado com a catalogação do conhecimento em geral. Então é importante que a gente tenha esse objeto bem diferenciado, tá? Note que é importante também você perceber que esses autores, esses filósofos, pensadores, eles estão organizados de uma forma aqui também lógica. Eles têm aqui o seu objeto, o seu período, e eles têm a organização do seu conhecimento. Então, é importante que nós consigamos manter esta linha, tá? Esta configuração e o desenvolvimento, tá? Do próprio pensamento, primeiro com Sócrates, depois Platão, que assume a filosofia, e Aristóteles, que vai depois necessariamente assumir também a filosofia, mas necessariamente convive com Platão em muitos momentos, tá? Então isso aqui é uma questão de organização do conhecimento, de estabelecer uma lógica do conhecimento e de organizar, como o próprio Aristóteles falaria, organizar, né, a própria origem da filosofia na Hélade ou na Grécia. E aí, para finalizar, na Grécia, nós temos o famoso período helenístico, ok? Nós temos aqui o que a gente chama, né, de período helenístico da filosofia. Tá? Este período helenístico, ele vai trazer, ele acrescenta para a gente, ele também sugere para nós algumas doutrinas que estão em Atenas, epicurismo, estoicismo, cinismo. O pirronismo ele é de Alexandria, ele não está em Atenas, então não vou colocá-lo aqui, tá? Mas necessariamente esse período helenístico, nós temos as famosas doutrinas éticas, certo? As famosas doutrinas éticas, que já é uma coisa diferente desses outros dois períodos aqui, ó. Quando você pega o período socrático, ele vai estar concentrado muito mais na polis, na cidade. Fica essa dica para você que é do terceiro ano, importante, você que vai fazer o vestibular, muito importante isso aqui. Se você pegar o período socrático, ele tem um comprometimento muito mais com a polis, a politeia. Se você pega o período sistemático, ele também vai ter este comprometimento forte com a polis. É o que nós chamaríamos de política.
Ah, professor, quer dizer que no período de Sócrates e Platão e de Aristóteles, o pensamento deles também tinha um fundamento forte político? Sim, terminava na política, começava na epistemologia, na teoria do conhecimento, e até a ética, e terminava sempre na vida coletiva. Olha que coisa legal. Então nós temos esse traço aqui entre eles, olha, muito importante. Ali nós já vamos fazer, vai mudar a chave, olha só. Preste atenção nisso aqui. O nosso comprometimento já é com a famosa ética, muito mais do que com a polis. Então, a vida coletiva ela deixa um pouco mais de fazer valer e entra mais a vida individual como foco. Aqui, essas doutrinas éticas, elas vão visar a felicidade direcionada ao indivíduo, ok? Quando você pega essas doutrinas aqui, a felicidade ela está coletiva, é direcionada à polis. Olha para onde a felicidade vai se direcionar. A felicidade está comprometida com a polis, certo? Não mas e não com o indivíduo. Mas no período helenístico nós vamos fazer essa virada, nós vamos trazer uma nova concepção de filosofia agora direcionada à felicidade do indivíduo. Olha aqui, o comprometimento já é outro, a área privilegiada já é outra e a forma de tratá-la também, certo? Aí nós temos as mais famosas, claro, aquelas que aparecem sempre em livro, vestibular, em aula. Vamos lá, o epicurismo, Epicuro, certo? Epicuro por muito tempo não morou em Atenas. Epicuro também é filho de parteira, viu? Não é só Sócrates não, tá? Epicuro por muito tempo não morou em Atenas, mas retorna e faz das suas propriedades a famosa escola epicurista, os jardins de Epicuro. Nós temos o estoicismo. O estoicismo ele não é de um ateniense, mas ele é em Atenas. Zenão, certo? Persa, ele é persa. E ele vem até Atenas, né? Ele até sai da sua cidade, abandona a sua cidade, vai morar em Atenas. Tem até uma história interessante que a fortuna dele se perde um pouco, porque tem naufrágio do navio. Ele fica assim bem reduzido já com a sua fortuna, mas ainda muito proeminente, mas vai constituir, né, a estoa, a parte da ágora que ele aluga e ali constrói, né, a sua escola. E aí a ágora que antes era para política, para a Politeia, como está desativada em razão da invasão de Alexandre, ele vai aproveitá-la para formar uma escola lá, e essa escola da estoa é chamada de estoicismo. Epicurismo, óbvio, Epicuro, epicurismo. Estoa, pórtico, parte da ágora, estoicismo. Tá? Então nós temos aqui. E nós temos aquela que era a mais badalada, mas os senhores pouco conhecem. Mas era a mais famosa da época. Hoje, a mais famosa é o epicurismo. A mais importante, que tem mais legado, é o estoicismo, certo? Mas na época lá, em Atenas, a doutrina mais famosa era o cinismo, né? Que o cinismo é contemporâneo até de Sócrates e Platão, acompanhava e acompanhou tudo, desde Antístenes até Diógenes, por exemplo, que é o mais famoso. Tá? Então nós temos aqui a doutrina cínica, tá? O famoso cinismo. Tá? Nós temos essas três opções. Por que você não colocou o pirronismo de Alexandria? Certo? Já é de uma cidade, Alexandria, vai chegar em Atenas, vai, mas não é em Atenas. Não é na Hélade, a filosofia na Grécia, certo? O tema. Então veja só, essas três escolas aqui vão construir muitos legados. Vão trazer muitas mudanças, muitas nuances para ser pensadas e necessariamente dentro do padrão ético, dentro de uma noção de felicidade, mas ao indivíduo. Ah, por que ao indivíduo? Em função da invasão de Alexandre, a politeia, a política, a ágora, ela não faz mais sentido. Inclusive é uma frase muito forte de Epicuro na época, em que você não pode mais se ocupar com a polis, porque ela só vai causar dor e sofrimento. Tá? E era isso que os epicuristas procuravam evitar: dor no corpo e perturbação no espírito. Mas o caminho, o legado da filosofia na Hélade
tá? Aqui é o famoso ela de helenismo, por isso que eu coloquei esse nome aqui no começo, tá? Estamos aqui juntos, formando, mostrando para vocês um pouco desse percurso. Claro que tem muita coisa aqui, mas não dá para abordar tudo. Vou deixar com vocês um forte abraço aí, professor André Luiz, tá? Deixando essa palavra de motivação e conosco sempre construindo os conhecimentos.